da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Fazendo o sinal da cruz na sua testa. Sim, Senhor, para que Tu penetres a nossa mente com a Tua palavra e transformes a nossa mente pelo poder da Tua palavra. Fazendo o sinal da cruz nos nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos, Senhor, em momento algum, tragam obstrução à Tua palavra, que pelo contrário, que os nossos ouvidos levem diretamente a Tua palavra à mente e ao coração. Fazendo o sinal da cruz sobre o nosso coração. Sim, Senhor, porque é no nosso coração humano que a Tua palavra precisa cair, mas além disso, Senhor, a Tua palavra precisa cair no coração mais íntimo que é o nosso espírito. É lá que Tu queres que a palavra caia como semente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Atos 4, 29. Você conhece muito bem essa passagem. Pedro e João foram ao templo naquela manhã e lá encontraram aquele homem aleijado, que todos os dias era levado para a porta do templo, a porta formosa, para ali pedir esmolas. Pedro lhe diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro já foi tomando aquele homem pela mão. Veja bem o procedimento de Pedro, já já nós vamos voltar a isso. Pedro foi tocado pela presença daquele homem aleijado e todos os dias levado à porta do templo para ali mendigar. Na porta do templo o que ele fazia era mendigar. O procedimento de Pedro, que podia ser tentar buscar alguma coisa e dar para ele de esmola, foi ser totalmente franco: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isto eu tenho, levanta-te e anda. E Pedro imediatamente já foi tomando aquele homem. Isso tudo está no capítulo 3, um pouquinho atrás. E no momento que Pedro tomava pela mão, Pedro o auxiliou. Mas no momento em que Pedro o levantava, como explica a palavra de Deus, foram se firmando os seus pés, os seus tornozelos, as suas pernas, de maneira que ele ficou firme sobre as suas pernas, e sentiu que ele tinha firmeza, e entrou no templo, caminhando, andando, louvando, saltando. E Pedro não perde tempo, faz a sua primeira pregação ali no templo era a primeira vez. Veja, em pleno templo, Pedro estava pregando e lhes fala de Jesus, e diz a eles francamente: vós entregastes Jesus, vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Pedro nem consegue terminar a sua pregação, porque já vêm os soldados mandados pelos sacerdotes para prendê-los. De nada adianta, porque aquele povo já tinha sido atingido, mesmo com a pregação incompleta, e tocadíssimos. Até mesmo o fato de virem prendê-los demonstrou àqueles que estavam ouvindo quem era Pedro. Nós diríamos em linguagem bem popular, o tiro saiu pela culatra. Os sacerdotes mandaram prender Pedro e João para calar-lhes a boca, mas ao contrário, aquilo abriu o coração, calou a boca deles, mas abriu o coração daquelas pessoas e fez com que a graça entrasse, que a fé entrasse
no coração deles. Pedro e João são presos, são julgados, são ameaçados, proibidos de pregar em nome de Jesus, proibidos de realizar milagres. E quando eles voltam para a comunidade, lhes contam tudo. E veja bem, aquela comunidade, em vez de ficar com medo, em vez de dizer a Pedro: Pedro, vamos ter cuidado, vamos ter prudência, os nossos chefes estão nos proibindo, os nossos sacerdotes não querem, nos proíbem, nos ameaçam que nós continuemos a pregar assim, que nós continuemos a operar milagres em nome de Jesus. Em vez de dizer a ele: Pedro, João, vocês são muito importantes, você especialmente Pedro, você também João, são muito importantes, e vocês todos apóstolos são muito importantes, procedam com prudência, com calma, com tranquilidade, não se exponham, vai ser muito arriscado, muito perigoso. Não, justamente ao contrário, justamente ao contrário. Quando chegaram lá, está aí no comecinho, versículo 23, 4:23, postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhe tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram, e vem toda essa oração, e nós tomamos aí no versículo 29. Leia, mas leia forte comigo, a partir do versículo 29, todos. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, e concedei aos vossos servos, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão, para que se realizem curas, milagres e prodígios, em nome de Jesus, vosso santo servo. 31. Mal acabavam de rezar. Controla para mim o som. Eu se eu ponho muito perto é melhor, mas parece que dá um som ruim. Me oriente. Isto, mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Gente, é esta a oração que nós estamos fazendo nesses tempos. Esta é a oração que nós, de Renovação, somos enviados pelo Espírito Santo a realizar. E a realizar constantemente, não apenas rezar isso, não apenas orar assim, com essas palavras, mas vivencialmente orarmos dessa forma. O que o Senhor quer é que nós, por um lado, peçamos, nos disponhamos, nos abramos e partamos para realizar isso que está nesta palavra. E veja bem, agora pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro, e veja que palavra, desassombro, anunciem a vossa palavra. Segundo, é um segundo que não vem depois, está embutido um no outro, nós distinguimos assim para poder entender melhor. Segundo, estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Eles pediram. Para que isso se realizasse, o que é que Deus fez? Veja bem e preste atenção a isso. Deus queria atender a essa prece. Era uma oração muito sábia. Era isso mesmo que era para pedir, e Deus queria dar isso. Mas para que isso acontecesse, o que era preciso? Então veja o que está no versículo 31. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e leia comigo agora, e todos ficaram cheios do Espírito. Repete, e todos ficaram cheios. Eu acho que eu li mal, ou vocês leram mal. Parece que está escrito ali que alguns poucos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso que está na sua Bíblia? O que está escrito na sua Bíblia? Todos.
Sim, eu tenho a impressão de que o que está escrito aí, aqueles que perseveraram e durante um ano inteiro foram constantes naquele grupo de oração, naquela comunidade, porque demonstraram serviço na comunidade, porque demonstraram perseverança naquela comunidade, porque eles chegaram a esse grau de perseverança, de esforço, de luta, porque demonstraram tudo isso. Então, os apóstolos admitiram a eles de fazerem rapidamente, mas tinham que fazer com Pedro e João uma experiência de oração, um seminário de vida no Espírito, né? Para depois, quem sabe, alguns deles receberem a graça do batismo no Espírito Santo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, o que está escrito aí? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, naquele momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E daí, aquilo que eles pediram começou a acontecer. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Ah, mas aí não diz que o Senhor estendeu as mãos para que realizassem curas, milagres e prodígios e tal. Mas não está no Evangelho de São Marcos que esses sinais acompanharão os que crerem. Deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, a tradução esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Aqueles que crerem, a tradução mesmo é: esses sinais acompanharão os crentes. Esses sinais acompanharão os crentes. Claro, essa palavra hoje, crentes, para nós soa mal. Ela é até uma agressão para a gente, porque por causa dos crentes, né? E por causa de alguns crentes protestantes muito acirrados e que combatem a Igreja Católica e vão de casa em casa e falam contra imagens e falam contra o Papa e falam contra a Eucaristia e nem se fala o que dizem contra Maria. A gente está marcado com essa palavra crentes. Somente eu não posso omitir que no original essa palavra é os crentes. E se você vai ver os documentos da igreja, os documentos do Papa, os documentos do concílio, muitas vezes usam a palavra crentes, que é a tradução direta do latim credentes, que são aqueles que creem. São os crentes, aqueles que creem. O que acontece é que nós católicos, mais uma vez, perdemos um termo importante, porque a palavra crentes, ela resume tudo. Resume tudo, aqueles que creem, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que se abriram a Jesus. Resume tudo. Mas o que eu quero salientar aqui, gente, esses sinais acompanharão os crentes, esse sinal acompanharão aqueles que crerem, não acompanharão os santos, os perfeitos, os que têm já uma caminhada de longos anos de renovação, não, acompanharão os que crerem, aqueles que se abrirem e receberem o derramamento do Espírito Santo. Estes sinais acompanharão. E quais são os sinais? Ali o Evangelho diz: falarão em outras línguas, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. É o que está pedido aqui em Atos dos Apóstolos: estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Nós podemos começar pedindo, como os apóstolos começaram pedindo, primeiro, que se anuncie a palavra com desassombro, como está aí. Concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Podemos começar por aí. Depois, continuar pedindo: estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Podemos fazer ao contrário, pedir ao Senhor que estenda a sua mão para que se realizem curas, milagres, prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo, e então a vossa palavra seja anunciada com desassombro, que os vossos servos anunciem a palavra com desassombro. Mas podemos também, em primeiro lugar, pedir que se derrame o Espírito Santo e que todos sejam cheios do Espírito Santo, porque a consequência natural de ser cheio do Espírito Santo é acontecer que, em primeiro lugar, todos também anunciem a palavra com desassombro, e segundo, que se realizem curas, milagres, prodígios, em nome do Senhor Jesus.
Será que eu consegui me explicar? As três coisas são ligadas. E nós podemos começar por qualquer lado. Gente, o que temos que pedir hoje na renovação, o que a renovação é levada, impulsionada a pedir ao Senhor, e pedir com expectativa, pedir com fé carismática, porque fé carismática é pedir sabendo o que vai receber, como a palavra diz. Tudo que pedirdes na oração, crede que já recebestes. Está ou não está no Evangelho? Repete comigo: tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será dado. Gente, isso é elementar, isso é elementar, isso é do Evangelho. Esse negócio de nós pedirmos, não é mais, quem sabe a gente vai conseguir, quem sabe Deus vai conceder, quem sabe esse nosso pedir, que já fica medroso. Não, pode ser que Deus dê, pode ser que Deus não dê, eu vou pedir, mas eu não sei mesmo se Deus vai me conceder. Ou então aquilo, bom, Deus concede, só que para mim, sabe, eu tenho grandes dúvidas, porque quem sou eu? Quem sou eu para pedir? Que mérito eu tenho diante de Deus? Pelo contrário, eu acho que Deus não vai me atender. Deus pode atender os outros, Deus atendeu os santos, mas a mim não. Percebe? Infelizmente a tentação já fez a nossa cabeça e a nossa maneira de agir, já fez. Gente, é ao contrário, isto é elementar, é do Evangelho. Repete comigo, eu digo, você repete: tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. Ô Dunga, muito obrigado pela pastilhinha que você vai me dar para minha voz, porque eu estou precisando daquele negócio de ficar aqui, né, mastigando uma pastilhinha para eu poder ter a voz melhor, né? E eu estou pedindo já certo que você vai me conceder. Veio ou não veio? Imediato. Nós não combinamos não. E o senhor não sabia que eu tinha. E eu não sabia que ele tinha. Gente, é assim. Tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebestes, crede que já o recebestes, e vos será dado, e vos será dado. A renovação está sendo chamada agora a pedir isso, inclusive sabendo que Deus quer conceder isso. Portanto, pedir como quem já recebeu, e isto vai ser concedido. Pedir o quê? Como eu disse, pela ordem que você quiser. Pedir o batismo no Espírito Santo, pedir o derramamento do Espírito Santo, pedir a efusão do Espírito Santo, pedir que Deus derrame o seu Espírito, que Deus derrame a efusão do seu Espírito, que o Senhor dê a efusão do Espírito Santo, para que, como diz a palavra, para que todos fiquem cheios do Espírito Santo, todos fiquem cheios do Espírito Santo, e na sua cidade, na sua paróquia, na sua igreja, veja, do bispo ao mais novo fiel, eu não digo do maior ao menor, do bispo que recebeu a plenitude do Espírito Santo, até o mais novo fiel, aquele que foi batizado há poucas horas, há poucos dias, todos precisam ficar e permanecer cheios do Espírito Santo. E veja o que é um cheio do Espírito Santo. As mulheres vão entender na minha frente a coisa. Como é que funciona o fogão a gás? Quando justamente você olha lá e aquela chama do fogão a gás está azul, quer dizer que tem bastante gás, o botijão está cheio. Não somente está cheio, não tem nenhuma sujeira ali, nem onde está a boca do fogão, nem no encanamento, nem nada, não tem nenhum entupimento, de maneira que o gás está saindo com toda a força. O gás está ali em quantidade, o botijão está cheio, por isso tem pressão, tem força, e o fogo sai azulado, forte. Você põe ali a panela para cozinhar, no instante aquela panela já está fervendo. Mas quando o botijão está vazio, o que me dizem as senhoras? Qual é a cor da chama? Vermelha.
Você coloca ali a panela em cima, suja a panela, não é verdade? A bendita da chama vermelha suja toda a panela. E fica horas em cima, você na ilusão de que está esquentando e não está esquentando coisíssima nenhuma, porque o botijão está vazio, não tem pressão, o que faz é só sujeira. Se não está vazio, está entupido. Em algum lugar está entupido. Gente, ser cheio do Espírito Santo é assim. Claro, pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo, pela crisma nós recebemos o Espírito Santo, claro que recebemos. Veja bem, desculpe a comparação, mas eu tenho que usar uma coisa material agora. Como aquele botijão um dia foi cheio, e claro, botar gás e pressionado dentro do bujão não é mole, não é qualquer um que faz. Gente, encher-nos do Espírito Santo, dar-nos do Espírito Santo, é só Deus, é só Deus. Esta é uma graça que vem de Deus. E realmente no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Na crisma nós recebemos de novo um preenchimento do Espírito Santo. É como o carro que já andou uns quilômetros, chega de novo, né, e faz uma calibrada de novo nos pneus. Já precisa calibrar, dá outra enchida. Nós sacerdotes, os diáconos ordenados, nós sacerdotes, recebemos pela imposição das mãos o Espírito Santo. Gente, é outra calibrada. Nós agora não somos mais simplesmente um Volkswagen andando pela estrada. Nós já somos um carro, um utilitário que tem que levar muita gente e tem que carregar a palavra de Deus e tem que carregar os sacramentos e tem que carregar o evangelho para as pessoas. Então o nosso carro já é maior, precisa de uma boa calibrada, calibrar mais forte. Precisamos de mais presença do Espírito Santo, precisamos. E quando chega no bispo, então, o bispo já é uma jamanta, é aquele caminhãozão, que carrega a diocese inteirinha, e aquela jamanta que tem não sei quantos pneus, e claro, esses pneus têm que estar bem cheios, bem calibrados, tem que estar. Somente que, me desculpe agora, todos esses cristãos, de lá até aqui e daqui até lá, infelizmente têm andado com o pneu vazio, têm andado com o botijão vazio, e se não está vazio, está entupido. Tanto assim que as obras do Espírito não têm aparecido. Gente, nós cremos que o bispo de cada diocese, ele é o apóstolo, lá na sua diocese, o João, ou o Mateus, ou o Bartolomeu, ou o Filipe, que Deus colocou, é o seu bispo. E a igreja precisa, e você precisa, e todos os fiéis precisam, primeiro, do bispo cheio do Espírito Santo, e que recebeu isso no seu batismo, na sua crisma, na sua ordenação diaconal, na sua ordenação sacerdotal, e quando recebeu a ordenação episcopal, claro, ele recebeu, mas além disso, que esse botijão esteja cheio, sem nenhum entupimento, e que o produto seja justamente as obras do Espírito, os carismas do Espírito, esquentando, fervendo esta panela da igreja, ou em outros termos, essa jamanta com os pneus bem calibrados, puxando todo esse carregamento da sua diocese, da sua igreja, rumo àquele que é o Senhor. Bom, eu comecei lá em cima, para poder descer fácil. Eu não estou me pondo contra os nossos bispos de maneira alguma, eu estou dizendo que eles precisam disso. Daí os padres da sua paróquia, e é seu interesse. Digo mais, vamos falar naquela linguagem, é um direito seu. É um direito seu. Não faça passeata por causa disso. Não faça faixa, não faça cartazes por causa disso. Não faça piquete de greve na porta da igreja por causa disso. Mas faça oração, faça vigílias, passe a noite em oração, faça cercos de Jericó, faça adorações ao Santíssimo. É um direito seu e é uma necessidade sua da igreja. Não desanime, não desanime, não desanime, porque você está agindo junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo que uma vez pegou aquele carro utilitário que é o sacerdote e calibrou os pneus dele.
bandidos de nós sacerdotes. Fomos calibrados uma vez e saímos com os pneus cheinhos, naquela calibragem certa para rodar e servir a igreja, servindo o povo de Deus. Só que nós, benditos, fomos esvaziando e muitos de nós já explodimos a câmara e explodimos, quem sabe, até o pneu inteiro. E por amor de Deus, precisamos de pneu novo. Alguns de nós padres não só precisam de pneu calibrado, mas precisam de pneu novo, pneu todinho, a câmera todinha. Alguns até já comeu a roda, o aro da roda, comeu a roda, o aro da roda. Por amor de Deus, por misericórdia, nos deem um pneu novo. E nos deem a graça de termos o nosso pneu novo. Está entendendo? Por isso, eu quero repetir. Não é passeata, não é piquete, não é cartaz, não é faixa, mas tudo isso no mundo espiritual. Apresente ao céu os seus cartazes, apresente ao céu, apresente aos anjos, aos santos, apresente a comunhão dos santos, as suas faixas, apresente justamente junto com os anjos, pela intercessão de Maria ao Pai, a Jesus, no Espírito Santo, o seu clamor. Sim, faça realmente uma passeata, faça um clamor, pedindo ao Senhor, reclamando do Senhor aquilo que é direito da igreja, aquilo que é direito do sacerdote da sua paróquia, aquilo que é direito seu, direito do seu povo, que ele seja um homem cheio do Espírito Santo, e tão cheio que as obras dele sejam as obras do Espírito Santo. Gente, como o fogão a gás. Agora, se você tem um bendito num fogão a gás, com um botijão que só faz chama vermelha, e só suja de preto o fundo da panela, quer dizer, faz um barulhão, faz uma sujeirada, faz uma movimentação, mas a panela fica e nunca chega a ferver. O que você faz com este fogão e com esse botijão? No mundo você encosta, né? No mundo você encosta. Só que na família de Deus é preciso reconquistar. É preciso reconquistar na base dos joelhos em terra. É preciso reconquistar na base da adoração ao Santíssimo Sacramento. Gente, louvado seja Deus. Você entendeu? Gente, porque o sacerdote foi constituído para a Eucaristia. Nós que somos padres sabemos muito bem disso. Há toda uma teologia que mostra isso. Há toda uma teologia também espiritual que mostra isso. Nós, padres, fomos constituídos para a Eucaristia. Digamos, o cume, o máximo do sacerdócio que nós recebemos de Jesus é para a Eucaristia. Digamos, nós, padres, somos pessoas ontologicamente eucarísticos. Os padres entenderam. Ontologicamente quer dizer por ser. Assim como a água é ontologicamente água, assim como a madeira é ontologicamente madeira, o padre é ontologicamente eucarístico. Ele foi constituído para a Eucaristia, só que nós, infelizmente, e aí atente, fomos violentamente atacados pelo inimigo, fomos. Até se você conhece aquele livro do padre Jorge Kozik, Guerra Espiritual, a luta contra a mulher. Padre Jorge Kozik, que eu comecei a conhecer, não pessoalmente, mas de nome, de livros, de retiros, desde o início da renovação, lá nos inícios do ano 70, Padre Jorge Kozik já estava trabalhando na renovação, e mais ainda, ele é de uma congregação cujo carisma é trabalhar com sacerdotes, especialmente recuperação de sacerdotes. Esse padre Jorge Kozik tem uma casa, uma grande casa lá nos Estados Unidos, onde continuamente estão indo padres para passar dias, semanas, meses,
em recuperação. Recuperação espiritual, recuperação psicológica, recuperação de bebida, de alcoolismo. Você sabe que o irlandês bebe muito. E muitos padres vieram da Irlanda para os Estados Unidos, mas coitados, trazendo essa doença do alcoolismo. Então são sacerdotes, mas muitos são alcoólatras. E o padre Jorge Kozik tem lá todo um trabalho de recuperação de padres com a doença do alcoolismo. Recuperação de padres com problemas na área da sexualidade, com problemas de homossexualismo. Quer dizer, ele e os seus colegas são homens que trabalham continuamente, são como médicos e enfermeiros dentro de um hospital, onde o trabalho deles é com os sacerdotes. Ele faz também todos os anos um grande retiro, onde eles se reúnem 1.000, 2.000, 3.000 sacerdotes. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: o padre Jorge Kozik, que portanto tem uma larga experiência, eu contei isso para você saber, que ele tem uma larga experiência, ele tem uma experiência concreta, tu a tu, de trabalhar com o padre. Ele disse, nesses anos do pós-concílio, durante o ano de 60, violentando nos anos 70 e continuando pelos anos 80, e agora continua a mesma coisa, disse ele, os infernos decretaram e travaram uma batalha direcionada para os sacerdotes, para destruir os sacerdotes, destruindo a oração dos sacerdotes, para em seguida destruir a fé dos sacerdotes. Entrou Satanás pelos estudos, pela maneira de apresentar, não é que o estudo está errado, pela maneira de apresentar os estudos, pela maneira de apresentar as teses da teologia, da exegese, etc., para esvaziar a fé dos sacerdotes, e esvaziar a fé, e retirar a fé dos seminaristas. Ele declara, esta é uma sanha de Satanás, é uma guerra de Satanás. E gente, nós não estamos acusando, não estamos culpando, estamos dizendo, declarando, denunciando qual é a guerra. E é preciso que os nossos bispos escutem e entendem, quem tem prática no assunto, que os nossos sacerdotes, que os nossos reitores, que os nossos professores de seminários escutem e entendam, porque eles estão enfrentando uma grande batalha. Eu não estou contra eles, eu estou avisando que eles estão enfrentando uma terrível batalha, já nos nossos seminários. Mas também os padres já ordenados, e também os padres com muita idade. Gente, outro dia eu recebi uma notícia assim, terrificante. Um padre com 72 anos, abandonou a paróquia, casou-se com uma moça que não tinha nem 25. E apaixonado. Não somos contra, mas inclusive não é que o padre está gagá, não. Pelo contrário, está muito lúcido e bonitão. Lúcido e bonitão. Mas dá para entender um negócio desse? Não é contra, é só dizer, isso é um ataque violento do inimigo. E deixa falar, do inimigo agindo com pessoas concretas. Eu não condeno essa moça, mas a situação toda, o que eu quero dizer, é com pessoas concretas. Gente, a luta está nos ares, mas é um estar nos ares que atinge pessoas. E veja bem, quando vires a barba do seu vizinho arder, põe a sua de molho. O que eu disse desse sacerdote venerando, do qual eu tenho todo o respeito, pelo qual eu preciso pedir e interceder. Então, olhando para esse sacerdote venerando e apresentando a você, eu lhe digo, se isso aconteceu com ele, tome cuidado do seu sacerdote, por amor de Deus. Por amor de Deus, porque a mesma luta violenta que acontece com esse homem de 72, acontece também com o seu sacerdote, especialmente com o padre de 25, com o padre de 23, com o padre de 27 anos na sua paróquia, ou com o seminarista, ou com o diácono que está na sua paróquia. E desculpe falar, as moças e as mulheres estão assim, que nem abelha em cima do mel. Estão ou não estão? Capinzinho bonito, florzinha bonita, vai buscar o pólen lá,
Desculpa, tem homem sobrando por aí. Não precisa buscar os eleitos de Deus, somente que, parênteses fechado, gente, isso é fruto de tentação. Só que para o padre poder cair na sexualidade, só que para o padre poder entrar na homossexualidade, o inimigo é tão sujo que ele começa antes, esvaziando a sua vida de oração, esvaziando a sua fé. Quando você começa a ver padre pregando só humanamente, quando você começa a ver padre na sua pregação na igreja, vir com aquelas coisas, bom, o evangelho diz isso, só que não é bem assim, a explicação não é bem assim, claro, não foi uma multiplicação de pães, sabe, não foi assim, é que ele tirou uma legião de demônios, não, existe uma explicação, inclusive parapsicológica para tudo isso, né? Não foi bem assim que aconteceu aquele tal milagre, e gente, e depois chega lá, a ressurreição de Lázaro, não foi bem assim que aconteceu. Quando você começa a ouvir esses papos, e mesmo a respeito de Pentecostes, bom, temos que explicar, porque logo logo vai chegar Pentecostes, né? Então os evangelhos vêm todos, e as primeiras leituras vêm preparando Pentecostes, com Atos dos Apóstolos, e quando chega nem Pentecostes, a igreja detona a bomba, dizendo que desceu sobre eles o Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a orar em línguas, e começaram a profetizar, e saíram e pregaram, e 3.000 foram tocados e convertidos. E como é que o padre sai desta agora? Bom, só que nós temos que explicar, porque não foi bem assim que aconteceu. Então, quando você começa a ouvir o padre a fazer assim, dobra os joelhos, faz aquela bruta passeata dentro de você, faz aquele bruta piquete, não na porta da igreja, mas dentro da igreja. Se não der para fazer na igreja paroquial, vai na capela das irmãs lá do colégio, das irmãs do hospital, vai buscar uma capela. Se não tem uma capela onde você vai fazer a vigília, faz em qualquer lugar, até na garagem, até ao ar livre, debaixo de uma árvore ou debaixo do céu. Vai fazer vigília, vai fazer noites de oração, vai fazer madrugadas de oração, vai adorar o Santíssimo, com o Santíssimo exposto ou não exposto, mesmo dentro do sacrário, vai adorar o Senhor, porque este padre e nós todos padres que somos ontologicamente eucarísticos, desculpe, já está minado, já está bichado, gente, já está bichado. E na verdade, aí que está o mais importante, o remédio para este padre é um remédio igualzinho o remédio para a AIDS, é igualzinho o remédio para o câncer. Gente, não é um remedinho, não é um paliativo, não é com cibalena que você vai curar, não, é com o derramamento do Espírito Santo. Este padre está precisando, como eu precisei, e Deus me deu essa graça no dia 2 de novembro de 1971, como eu precisei, e eu reconheço o que é que Deus fez na minha vida. Eu estava correndo o risco de perder inclusive o meu sacerdócio, por causa de ressentimento, de mágoa, e daí depressão. Gente, eu que estava assim, pela graça de Deus, liberto de problemas de sexualidade há muitos anos, graças a Deus, por graça. Eu era menino no seminário com 13 anos, e eu vim de casa com problema de masturbação. Parou aos 13 anos e foi até aí, sem mais ter problema, graças a Deus, graças a Deus. Imagina que os problemas de masturbação e de sexualidade voltaram, já era padre. Na depressão que eu estava, no ressentimento que eu estava. Gente, eu estava lá na beirinha, era dar um passinho a mais e eu ia de cara no chão. Graças a Deus, naquele momento o Senhor me deu, certamente eu ouvi muita gente que rezou por mim. E a graça que eu recebi, porque eu já estava bichado, porque veja, um padre que volta à masturbação, já está bichado, coitado, eu não estou condenando, estou dizendo. É uma bobaginha, mas desculpa. Se está carunchado, está carunchado, eu não posso dizer outra coisa. Não estou condenando, estou dizendo que está carunchado. Então tem que tirar o caruncho e fechar esse buraco que ficou.
E Deus justamente veio em meu auxílio. E Deus derramou sobre mim o seu Espírito, e o remédio para eu ser ressuscitado no meu sacerdócio foi o derramamento do Espírito Santo. Gente, para todo padre, desculpe, para todo bispo, a receita é a mesma. É a mesma. Veja bem, um parênteses, o bispo é o pastor da unidade. Assim como o Papa, ele congrega em si a unidade. Desculpe a comparação, eu sou meio brutal nas comparações. Existe o câmbio no carro, não é verdade? O câmbio do carro, que vem desde a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e os bons carros têm quinta, e claro, essas grandes jamantas têm não sei quantas marchas a mais. E o bispo tem mais marchas, como esses caminhõezões têm. Mas vamos ficar nisso até a quinta. O bispo, gente, ele é como o câmbio. Ele não pode ficar só em quinta, como ele não pode ficar só em primeira. E o bispo faz igualzinho esses caminhões grandes que correm as nossas estradas. Há momentos que ele está naquela velocidade, há momentos que ele está numa velocidade média, há momentos que aquele caminhãozão vai... E tem que passar por buracos e desviar-se de buracos, verdade ou não é? Tem que enfrentar lama, tem que ligar reduzida. O bispo não pode ser da renovação. O bispo tem que ser o bispo. O bispo tem que ser o elo de união. O bispo tem que ser o câmbio. Ele vai da primeira à quinta, e se é uma jamanta, vai a não sei que marcha. Os caminhoneiros depois me ensinem quantas marchas tem esses grandes caminhões, para eu na próxima palestra dizer certinho, não é? O bispo tem que 16, tá bom? O bispo vai da primeira à 16ª marcha. Ele não pode ficar amarrado na renovação, não pode. Já vi um caminhão parado numa marcha só, mesmo que seja a 16ª, não tem jeito. O bispo tem que jogar em todas as posições. O bispo joga de goleiro até o atacante principal. O bispo é o goleiro e é o Romário lá na frente, tem que ser. E marca, e defende, e pega pênalti. E pega, coitadinho dos nossos bispos. Pegam, eles fazem heroísmos. Na hora que o goleiro está ruim, ele vai pegar pênalti. E ataca também e marca gol. Por isso não esperem que o bispo seja da renovação. E Deus nem quer, mas Deus quer que todos os nossos bispos sejam cheios do Espírito Santo. E que justamente tão cheios que saia aquela chama azul, produzindo os carismas do Espírito Santo. Que os nossos bispos, quando crismarem, como eu tenho visto na nossa diocese, gente, os jovens saem de lá da crisma, chegam no banco e estão orando em línguas. Porque duas coisas, esses jovens foram preparados e o nosso bispo acredita, graças a Deus. Une-se a preparação com a fé. O nosso bispo, quando pede, ele pede do jeito que eu falei. Tudo quanto pedirdes na oração, o que é? Que continua? Crede que já o recebestes e vos será dado. Ele pede como quem já recebeu. O Senhor vai hoje derramar o Espírito Santo, vai encher com o Espírito Santo todos os jovens que eu vou crismar. E graças a Deus, aqueles que estão preparados, aqueles que receberam uma boa preparação, quando chegam no banco estão orando em línguas. Durma com esse barulho, mas é essa igreja que nós precisamos ter. Eu sei que depois vai dar problema para o padre, mas é essa igreja que nós precisamos ter. Claro, uma ovelha recém-nascida que sai pulando e tal, e buscando leite, e querendo mamar, e mamar forte, e já sabe pular a cerca e pular o muro, essa ovelha dá trabalho, mas essa é a ovelha boa que vai dar lã e vai dar carne, e vai dar leite para o pastor, e o pastor tem que se ocupar dela. É claro que pessoas cheias do Espírito Santo, que fiéis, que jovens, que adolescentes cheios do Espírito Santo, que saem da crisma orando em línguas, vão dar trabalho. Porque começam a usar aquele livrinho do Padre Jonas que se chama A Bíblia Foi Escrita para Você, e hoje é a Bíblia no meu dia a dia. E os pais vão pensar que o jovem ficou louco porque só lê a Bíblia. E deu na louca de, em vez de ficar ouvindo no Walkman, as músicas de rock, estão ouvindo um tal do bendito de Padre Jonas, o outro louco igual que está por aí. Então os padres, os pais vão ficar atônitos.
Essa ovelha vai dar trabalho. Mas se o padre é cheio do Espírito Santo, ele vai entender tudo. E dizendo dos bispos, eu não estou dizendo para você que todos os nossos padres precisem ser da renovação. Eu não estou dizendo para você que todos os nossos padres tenham que estar no grupo de oração e sentar com você e orar com você ali no grupo de oração. Porque até o meu irmão Padre Antônio, lá de Jequié, né, que é o pároco da catedral, jovenzinho como ele é, que não somente é pároco da catedral, mas cuida da renovação toda, que cuida da diocese inteira, que cuida do interior, que cuida também do pessoal das dioceses vizinhas que são da renovação. Como é que esse padre pode estar o tempo todo na renovação? Não pode, ele é da renovação. Ele é de dentro, mas nem ele consegue. Você consegue ir a todos os grupos de oração? Você consegue sentar com eles, rezar com eles? Não consegue. E ele é da renovação. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é um homem que quer ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Ele quer ser um homem com chama vermelha, que produza, vermelha não, desculpa, com chama azul, e que produza os carismas do Espírito Santo. Ele quer e pede, busca isso, mas não consegue estar só na renovação. Embora ele seja o diretor espiritual da renovação. Agora você imagina um outro pároco, um outro padre. Depois deixa eu falar baixinho. Gente, a nossa teologia não nos formou para a renovação carismática. A nossa teologia não nos formou para isso que Deus está fazendo, que é o derramamento do Espírito Santo. Pelo contrário, primeiro, a teologia que eu recebi, portanto, dos anos 60 para trás, era uma teologia que tocava assim em Pentecostes e aquilo, mas como coisas que aconteceram lá no começo da igreja, que pararam na igreja primitiva e nunca mais voltaram, e nunca mais voltará. E que esses exageros de protestantes eram todas coisas erradas, que tinham que ser combatidas. Foi isso que nós recebemos na nossa teologia. Graças a Deus que eu tive um professor de exegese, um biblista de valor, Padre Antônio Charbel, que graças a Deus falava para a gente a respeito dos carismas e dizendo, aqueles carismas da igreja primitiva, Deus quer dar à igreja hoje. Gente, lá nos anos 60, esse dom de línguas, dizia ele, não é o que dizem não por aí, que eles falavam em grego, falavam em latim, falavam em árabe. Não, eles estavam falando numa linguagem nova e estranha que ninguém entendia, e aqueles que tinham a graça interpretavam. O que eu digo nas minhas palestras, gente, graças a Deus, eu aprendi nos bancos da teologia, foi uma graça. Só que a teologia dos outros meus colegas não foi essa. Eu tive a graça de um biblista assim. Os outros não, os outros aprenderam como o meu professor dizia que não era. Porque o que diziam é que o dom de línguas, eles ou estavam usando o dom da caridade, do amor, que unia a todos numa só linguagem, ou diziam que eles estavam falando em latim, em grego, e lá num dialeto da Síria, e as pessoas daquele lugar entendiam porque eram daquele lugar. Graças a Deus o meu professor de exegese já não me ensinava assim. Mas nós não fomos preparados, não fomos. E depois você sabe, nossos seminários receberam outro bombardeio. Porque claro, advindo a teologia pós-conciliar, e de modo especial uma teologia assim, bem na base da teologia da libertação, não estou condenando, estou dizendo o que foi que aconteceu. Não tratava nada de carismas, nada. Os nossos seminaristas no seminário não aprenderam nada de carisma, a não ser nas piadas dos professores, nos deboches dos professores, condenando, atacando e ridicularizando os carismáticos. Foi isso que eles aprenderam, né? Mas um estudo sobre os carismas eles não receberam. Então eu falei isso bem à voz baixa, para dizer para vocês, tenham misericórdia de nós padres. Nós somos como médicos, que fomos formados em medicina, não resta dúvida, e queremos ajudar os nossos doentes. Só que não fomos preparados para enfrentar as doenças de hoje. Não fomos. Nós somos como médicos que não foram preparados para enfrentar nem AIDS, nem câncer, nem certos tipos de infecção.
E a gente foge de medo, né, quando existe um caso de libertação. Nem é possessão diabólica, não, é apenas uma opressão, uma pessoa oprimida, e claro, por ser oprimida, quando se ora por ela, ela se remexe e tudo mais, está oprimida. Nós padres fugimos de medo. Já imaginou um médico fugindo de medo de uma infecção qualquer? Um médico fugindo de medo do caso de uma pessoa que foi acidentado na estrada, está todo arrebentado, e o médico nem aguenta ver aquele doente e dá no pé. Desculpe, nós padres somos médicos da igreja preparados assim, para esse tipo de coisas. Então, tenham misericórdia. Orem por nós. Ajudem-nos. Até eu digo, ensinem-nos. Não ensina a todos não, viu? Porque senão ele vai ficar aí mais despeitado ainda. Mas orem por nós. Orem por nós. E o que nós não somos capazes de fazer, façam vocês. Mas o que eu quero dizer, todos nós padres, e eu digo sem receio, porque veja bem, os apóstolos eram ou não eram todos cheios do Espírito Santo? Eram ou não eram? Eram. Os apóstolos todos, os apóstolos e os discípulos, eles tinham ou não tinham o uso dos dons? Tinham ou não tinham? Eles curavam ou não curavam em nome de Jesus? Curavam. Oravam ou não oravam em línguas? Eles tinham ou não tinham o dom de profecia? Eles expulsavam ou não expulsavam demônios? Por que os apóstolos de hoje, por que os discípulos de hoje não fazem? Precisam fazer. Precisam fazer. O nosso povo precisa dos mesmos apóstolos, dos mesmos discípulos. Então eu não tenho dúvida nenhuma, todos nós padres precisamos ser homens cheios do Espírito Santo, como o botijão de gás está cheio de gás, sem entupimento nenhum, nem na boca do fogão, e onde o gás vem com pressão, com chama azul, e esquenta e ferve, e produz os carismas do Espírito. E sabe por quê? Porque o nosso povo, gente, está necessitado. A razão de ser de tudo isso é o nosso povo. Eu volto àquilo que eu disse dos padres. Não se cura o nosso povo, não se converte o nosso povo, não se liberta o nosso povo das amarras do pecado, do mundo, dos vícios, da sexualidade terrível que está aí. Não se liberta o nosso povo, não se arranca o nosso povo da superstição, do espiritismo, não se arranca o nosso povo de todas essas seitas tipo oriental, a não ser com um remédio fortíssimo, com os paliativos, desculpa dizer, os comprimidinhos que são dados nas nossas igrejas, como se dão nesses postinhos de saúde, os atendimentos que têm sido dados, muitas vezes nas nossas igrejas, ao tipo de atendimento de médico de NPS, não está resolvendo. E eu digo, esta é uma injustiça social. Qual é o remédio? O remédio Deus já providenciou. O remédio é o derramamento do Espírito Santo. Entende? Para curar o nosso povo, para converter o nosso povo, para arrancar o nosso povo do pecado, dos vícios, para arrancar os nossos jovens da droga, para arrancar as nossas meninas de serem meninas de programa, para arrancar as nossas famílias do lamaçal em que ela acabou ficando, em que marido e mulher estão ali e não sabem para onde vão, e estão todos nessa base dançando por todos os lados, e dança todo mundo, dança avô, dança avó, dança os filhos, dança todo mundo. Tornou-se um carnaval baiano dentro das nossas casas, né? Não tem jeito, eu sou ruim de dança, mas... Gente, para tirar o nosso povo desse lamaçal onde ele está escorregando, o remédio não é um remedinho qualquer, não é um remedinho de posto de saúde, não é um atendimento de NPS. Desculpe, só estou usando a comparação, não estou atacando a nada e a ninguém. Mas Deus já providenciou o remédio, e o remédio é o derramamento do seu Espírito com os dons do Espírito Santo. Amém? Você entendeu?
E é por isso que eu acabei falando a respeito dos bispos, dos nossos bispos, que nós amamos tanto. Acabei falando de nós, padres, para agora no finalzinho chegar e dizer: mas o carisma foi dado a nós. Foi dado a nós. Gente, a missão de levar o derramamento do Espírito Santo à igreja foi dado a nós. Eu dizia para o Tatá ontem: um chuveiro não existe para si mesmo. O chuveiro está cheio d'água, tá ou não está? Tá. Chuveiro que não está cheio d'água, você arranca fora. Mas o chuveiro está cheio d'água e em cima dele tem uma caixa d'água. E se você gosta de banho com aquela pressão, como eu gosto, você põe uma caixa d'água boa, bem cheia, com água caindo forte no seu chuveiro. Mas o chuveiro não existe para si. O chuveiro existe para dar uma chuveirada na gente. Como eu estou desejando uma chuveirada agora. Gente, a igreja está desejando, precisando dessa chuveirada. A igreja não está apenas suada de tanto tentar caminhar, e vai, e tenta. A igreja já está suada, cansada, caindo. Não somente, mas a igreja, coitadinha, está suja, de pés sujos, porque a lama do mundo subiu pelos pés, pelas pernas, subiu pelo corpo. Caminhou lama na cabeça, sim, porque fazendo tudo isso, a lama subiu aqui, caiu na cabeça. A nossa igreja está suja, e a culpa não é dela, a igreja está precisando, gente, de chuveirada. Chuveiros, ponham-se em ação. A renovação carismática existe para chuveirar a igreja, para derramar a graça de Jesus, a graça do Pai, que é o seu Espírito Santo na igreja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.